Ela é dos primórdios da comunidade católica Shalom e vai revelar muita coisa aqui pra gente dos bastidores, hein? E além disso, conversar sobre família, educação dos filhos. Nós estamos aqui hoje, meus amigos, com Alcivânia Pinheiro. Alcivânia, seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada. A alegria é minha de estar aqui com vocês e vir aqui no Atos. Obrigado, viu? A família Pinheiro já é quase sócio aqui do Atos Podcast. Tô sabendo, viu? Pois é. Não, Pedro? Exatamente. Nosso amigo Rubinho lá. Rubinho. Comenta aqui, quero, pra você receber o link lá do Instagram do Rubinho. Deixa aqui no comentário. Quero que a gente manda o link do... Tudo do Rubinho ele coloca lá, né? Comenta quero, comenta pra você aqui, deixa aqui. alguma coisa. O Jorge Pinheiro também, a família completa. A família completa. Alci também já veio aqui ainda Alci não. está na lista. Está na lista, em breve. Né? Aguardem, em breve. Né, meus amigos? Então, há muita alegria que a gente inicia mais um Atos Podcast sob a direção do nosso amigo Matheus Lombardi aqui. Matheus Jackson, né? Estamos aqui falando diretamente do nosso estúdio na imobiliária Mota da Costa, Pedro, a melhor e maior imobiliária do estado do Ceará. Exatamente. Quem quiser saber mais informações, link aqui, ó, QR Code aparecendo na tela. Você vai falar com o nosso amigo Rodrigo Mota, que ele é o cara para resolver todos os problemas que você venha a ter sobre imóveis, ou se não tiver problema, se quiser só uma solução também, ele também resolve, também traz solução. E rapidinho, né? Não? E é ligeiro. 220, né? No 220. Então, mais rápido que uma maratona que ele corre. Segue o Instagram da Moto da Costa para você ter todas as notícias aí, imóveis à venda para locação, que é a especialidade dele, e também investimento imobiliário. Tá bom? Alcivânia, obrigado. Você já estava na nossa lista. Não lista negra, né? Mas uma lista, ainda bem. Lista boa, né? E aí a gente... Deu certo. Que bom, ainda né? Bem, graças a Deus deu certo, né? Eis-me aqui. Alcivânia, você é uma comunicadora, né? Você é uma comunicadora. Rádio, TV. Sim, tem experiência, né? Muita. Meio que na marra, mas... Sala de aula, né? Isso, sou professora também. Na verdade, eu comecei a ensinar com 12 anos de idade. Olha só. Logo depois que a gente veio morar, eu sou de Juazeiro, né? Gosto de dizer que é por isso que meu nome é Alcivânia, porque lá na minha terra o povo junta o nome do pai com o nome da mãe, né? Papai é Alci, mamãe é Vânia, aí Alcivânia. É bem bem característico. Dá pra deduzir, né? Mas o interior do Ceará é muito característico, não é isso? Isso, tem esse costume, né? Tem uns nomes que ficam meio estranhos. Meu deu certo, eu tenho cara de Alcivânia, eu acho. Não, ficou ótimo. Na família da minha sogra Francis Leuda, Francis não sei o quê, o pai Francisco. Pronto, e aí vida que segue, né? Não, na verdade, tem Ilma Fran, né? Que é o Fran do pai Francisco, né? Ilma, aí juntou Ilma Fran, né? Pois Mas tem esse costume, né? Tem Mas sim. Você é natural do Juazeiro? Sou de Juazeiro. Ainda tem o povo ainda acha que eu tenho até um pouquinho de sotaque. De manhãzinha, todo dia de manhã eu falo com o papai, né? Mamãe já está no céu, papai mora lá no Cariri, no Grangeiro. E aí, quando eu termino de falar com ele, eu passo assim mais ou menos uma hora e meia falando de titia. Aí depois volto ao de hoje, né? Mas sem sotaque. Legal. Mas uma alegria. Eu ia falando que com 12 anos eu comecei a dar aula, né? Eu morava lá no bairro São João Tauape. E fazia parte de grupo de oração, a gente dava aula nas escolinhas que tinha lá no Lagamar. Então, com 12 anos de idade, catequese, português, ensinava as crianças numa escolinha mesmo, né, lá no meio do Lagamar. E para mim foi uma experiência assim, maravilhosa, foi aquilo que foi alimentando o meu coração, esse desejo de partilhar aquilo que eu sabia, né? E aí, pronto, para frente fui seguindo, estudei no colégio, depois as irmãs me chamaram para ficar dando aula no colégio. Olha aí. E segui à frente. Depois, hoje eu sou professora universitária também. Que né? ótimo. Já na área de direito, sou advogada. Polivalente. Alcivânia, você falou que com 12 anos você veio para Fortaleza, foi isso? Eu vim com 10. Com 10 anos. Isso. Veio para Fortaleza para estudar, a família veio toda para cá? Eu vim com a minha família toda. Foi. O papai foi transferido, o papai era da Coelce e tinha sido transferido para cá, né? Para Fortaleza. E aí nós viemos todos. Entendi. Como foi o seu encontro com a comunidade Shalom? Eu, na verdade, assim, eu estudava numa escola católica. Alcivânia, só um instantinho. Gira só um pouquinho o microfone para ficar bem direcionado. Assim, isso, certo? Pronto, pode. Eu estudava numa escola católica, Santa Cecília, e lá comecei a fazer parte de um grupo de oração. E quando foi em 1980, o Papa João Paulo II, você não sabe, você ainda não tinha nascido, né? Eu nasci em 80. Foi?
Por conta do nascimento do neto, o Papa João Paulo Pronto, II... o Papa João Paulo II Pois é, veio para ele Fortaleza. soube, né? Olha aí, né? Queria Vai estar nascer um aqui, menino né? lá, um bem-aventurado, que teve que ir lá. E aí foi ter um congresso eucarístico. E o Papa João Paulo veio, e para isso, algumas escolas católicas chamaram algumas alunas para fazer uma coreografia lá no Castelão. Nesse mesmo ano, em 1980, o Moisés, que é o nosso fundador, foi convidado pelo o então arcebispo Dom Aloysio Loscheider para que ele participasse do ofertório. E aí você deve conhecer... a juventude. Isso, e que ele ofertasse alguma coisa. O Moisés disse, e o que é que eu dou para o Papa? Aí o Dom Aloysio disse, reze, Nosso Senhor vai dizer o que é que você vai dar. E o Moisés escreveu uma carta ofertando, na hora do ofertório, aos pés do Papa, né, aos pés de Pedro, né, porque o Papa é Pedro, São Pedro, representante de Pedro, ofertou a carta dizendo que queria consumir a vida dele, pelos jovens, pela igreja, pelos homens. É a música oferta, né? A música oferta, né? E aí, nessa mesma missa, eu estava lá, fazendo a coreografia, dentre aquelas meninas. Então, eu estava lá, eu gosto de dizer, eu estava quando o Shalom nasceu. Mas não conhecia o Moisés. Assim, como nós éramos escolas católicas, às vezes tinha aqueles intercol, né, jogos entre escolas católicas. E então, Fortaleza era e aí então né? eu sabia que tinha o Moisés também, que fazia parte, né, ali de um grupo também do Cearense, que era o Colégio Cearense, o meu era Santa Cecília, então acabava que a gente se cruzava. Se cruzava, pronto. Isso foi 9 de julho de 1980. Quando foi depois de 2 anos, 9 de julho de 82, foi inaugurada a lanchonete para evangelizar os jovens. Não na Maria Tomásia, Não era né? na Maria Tomásia, era noutra, acho que era Coronel Jucá, se eu não me engano. Tá. Sempre me atrapalho, eu acho que era Coronel Jucá. E você estava lá? Tava lá, sim. Na inauguração? Isso, estava lá. Aí, porque eu fazia parte ainda desse grupo, e o nosso grupo foi todo para lá, porque era uma novidade. A gente falava, puxa vida, é um barzinho, uma lanchonete com jovens para evangelizar, coisa diferente, bora lá. E nós fomos. E aí ficamos, né? Alguns de nós fomos ficando. E aí, então, desde então, comecei a fazer parte dos grupos e Ministério de Música, né? Então, fiz parte daquele primeiro Ministério de Música do Shalom. E eu tenho a grande alegria de saber que isso faz parte da minha vida, né? Agora, deixa eu puxar um pouquinho de você. Castelão lotado lá. Lotado. Pela história, parece que foi a maior lotação do Castelão, se eu não me engano, né? Eu acho que foi a maior, sim. foi uma das maiores. Antigo, que tinha capacidade. Sim, era capacidade maior, né? 40 mil. Não, era mais. Da arena embaixo, Era, porque era mais. De 100 mil. Geral, assim, né? tinha geral. Tinha, isso mesmo. Então, lotado. E você com quantos anos? Lotado. 80. Eu sou de 65, Fica à vontade. dezembro. Não, sou de dezembro de 65, 80. Uns 15 anos. Né? Era, mais ou menos, né? 14 ou 15 anos. E dançando no palco para o Papa? Não era no palco. Essas alunas, a gente ficava umas de branco, outras de vinho, fazendo coreografia, né? Fazendo aquelas coisas assim. E né? eu digo que isso aí faz parte da minha história, porque tudo na nossa vida tem um porquê, né? Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que tenha uma razão, né? Sem que seja do conhecimento de Deus. E eu digo que eu estava lá na parte das artes. Sim. Naquele momento, né, onde nasceu o Shalom, que de fato o Shalom nasceu ali. Em 82 ele foi apenas inaugurado a lanchonete, né? Mas ali naquele momento foi o nascimento mesmo. E aí, logo depois eu fui fazer parte das artes no Shalom, né? Porque da música, depois Projeto Artes, e aí pronto. Mas como foi ver o Papa João Paulo II? Que depois virou santo, né? Pois naquela emoção, novinho, gente, né? Ave Maria, aquela emoção eu nem acreditava que era o Papa, porque o fato de ser de Juazeiro e minha mãe, sempre muito católica, né? Ela fez assim aquela coisa, olha, era uma coisa do outro mundo que ia acontecer, e de fato. E de fato, né? E a gente sempre amou muito o Papa, tanto é que os meus filhos, tem uma história legal com o Rubinho, que ele pediu de presente, de aniversário, acho que de 8 anos, para ir ver o Papa. Foi numa outra viagem que o Papa fez aqui para o Rio de Janeiro, que era o encontro das famílias, que foi onde teve, se eu não me engano, a beatificação, né? Ou foi a entrega da Santa Giana Beretta Molla, veio até o marido e o filho, enfim, salvo engano, né? Certo. E aí Rubinho pediu de presente
no nosso terço, a gente rezava sempre o terço, né, juntos, sempre teve o beracá, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, esse momento de oração em família. E aí ele pediu que, de presente, eu disse, meu filho, o que é que você vai querer de presente? Aí ele disse, eu quero viajar para o Rio de Janeiro para ver o Papa. Para tu ver como os meninos de 8 anos. E o Papa estaria realmente no dia do aniversário dele, né? E eu, meu Deus do céu, para o Rio de Janeiro ver o Papa. Aí eu conversei, na época eu era casada, depois meu casamento foi nulo, depois a gente fala sobre isso também. Tanta coisa, né? Olha, tem muita comida aqui do bar, mas pra gente chegar lá, a gente vai chegar lá. Cuida, Pedro, é tua, vai que é tua. E aí... Sim. Aí eu disse, como é que eu vou fazer? Eu fiz um levantamento de quem ia dar presente, né? Para ver se somando dava uma passagem para poder a gente ir para o Rio de Janeiro ver o Papa, né? E não deu certo. E aí eu disse, meu filho, vamos tentar pedir outra coisa, uma bicicleta, uma coisa assim, né? Aí, quando era na hora... Não. Aí eu disse que ia ser muito caro e tal. Brócolis, que né? Conversa! Ele foi pior, a chantagem foi pior, era na hora do terço mesmo, quando chegava na hora do terço, aí as intenções, não era pelo coleguinha, pela tia do colégio, era para não sei quem, aí para que dê certo o Rubinho ir para o Rio de Janeiro ver o Papa, os irmãos pediam e ele pedia também, e eu ficava horrível, né, morrendo de pena. Coração de mãe, né? Isso, até que eu digo, então reze. Até que um dia eu estava na casa da minha irmã e eu era do Projeto Artes, né? Uma pessoa que coordenava o Projeto Artes me liga para minha irmã. Eu estava na casa da minha irmã e eu que atendi. Aí eu disse, mulher, que novidade é essa? Estava precisando de uma criança para dançar pro Papa. Estava precisando de uma criança para interpretar uma peça da história de Abraão, para ser o Isaac. Mas tinha que ser uma criança que tivesse facilidade para decorar e tal. O Rubinho tinha 8 anos de idade e o texto era enorme, porque a gente já tinha feito essa apresentação aqui no Shalom. E o menino que era o Isaac cresceu e estava maior do que o outro. Aí não dava mais certo, tinha que ter outro. Não, tinha que ter outro, né? Estava quase do tamanho já do pai. E tinha que ser colocado... Ali, pronto, foi Rubinho. Pequenininho. Era lindo. E aí decorou... Meus filhos sempre foram lindos. E aí decorou tudo. Mas o mais impressionante foi porque ele decorou realmente... o texto era muito grande, né? Então ele decorou e lá fomos nós para o Rio de Janeiro ver o Papa. Ou seja, o amor pelo Papa, pela igreja, é algo que vem de muito tempo no nosso coração, né? E o Shalom só selou, porque o Shalom tem um amor muito especial pelo Santo Padre, né? Sem dúvida alguma. Então, você se apresentou para o Papa lá no Castelão. Sim. Em 82, estava na inauguração da lanchonete. Estava na lanchonete. E ficou por ali. Fui ficando. E aí, como é que chegou a história de se consagrar? Pronto. Aí, era para eu ser da primeira turma de consagrados da Comunidade de Aliança, mas eu não fui logo. Porque eu era casada e o meu então marido, ele não... Estou falando então marido, porque hoje eu sou celibatária. Sim, vamos já. Sou de Nosso Senhor, né? Nesse e ele não caminhava comigo, então ficava mais difícil, né? Mas aí já era para eu ter sido dessa primeira turma de 86. Mas eu vivia tudo que a comunidade vivia. Eu estava sempre junto com eles nas férias deles. Eu estava lá com os meus filhos, né? Eu também casei muito cedo. E aí fui tendo meus filhos, eu tenho 5 filhos hoje, 12 netos por enquanto, né? Porque todos querem ter mais. 5 filhos assim, porque eu tenho um filho no céu e os 4 filhos aqui. Então, esses 12 netos são desses 4 filhos, né? Sim, entendi. E pronto, fui caminhando, o Ministério de Música, a gente estava sempre muito unido, muita coisa... Uma dúvida, 86 foi a primeira turma... Da Aliança, de consagração da Aliança, foi. Certo. A primeira não turma. Existia vida. Já existia a comunidade de vida, já. Foi rápido, né? Foi sim. sempre cresceu muito. Mas o Espírito Santo foi soprando mesmo, né? E legal, né? Eu estava agora essa semana numa igreja e vendo assim a maneira como se vive hoje a liturgia. Sim. É assim, as venhas, os incensos perfumados, né? O zelo, as próprias músicas, o cuidado para que as músicas sejam litúrgicas. Exato. Né? E eu fui vendo assim, agradecendo a Deus, porque antes do Shalom não havia isso. Né? As músicas, nós cantávamos muitas músicas evangélicas, porque eram as músicas bacanas que tinham, né? E, assim, músicas muito lindas. E nós não tínhamos músicas católicas nossas mesmo, que falassem na Eucaristia e tudo. Até que o Shalom começou com essa história dos festivais de música, né? E aí deslanchou, né? Participou cantando? Não cantando, assistindo. Tá certo.
Pra assistir. O meu amigo Darlington, não sei se você conhece o Darlington. Demais, demais. Darlington sempre tocava, Maria. sempre apresentava alguma música, né? Demais, quero muito bem o Darlington. E eu Chegou menino lá no Shalom. Menino, exatamente. E eu sempre fui fã do Isaías, né? Sim. Isaías. Aí tinha festival que eu ia só pra ver o Isaías cantar. Ave Maria, Isaías é perfeito. Não é como é hoje, que você bota lá no YouTube e você assiste lá, né? Era, não. Então, o festival era... Pô, vou lá pra... O ápice. Tinha gente que passava o ano inteiro esperando aquele período do festival. Inclusive, tem uma história legal. A gente acabou fazendo também o Festival das Crianças, né? Festival de Música dos Pequeninos, que depois, inclusive, resultou num show aos pequeninos. Tem até o CD, os pequeninos. Tem muitas músicas minhas também ali que eu fazia para os meus filhos. Ainda é compositora. Tu acha? Tu acredita nisso? No tempo que resta. Rubinho, rapaz, essa é tua mãe, eu vou te contar, Rubinho. Mas tu acredita? Tem um episódio com o Isaías Luciano aqui. Tem. Eu já ia dizer que você tem que chamar o Isaías. Não, nós gravamos com ele. Tá certo. Essa semana... O Isaías, assim, Neto, paz, mas o amor de Deus, me lembrei agora. Começa Essa a tocar, canção. né? Beleza, Isaías, mas aí a caminhada... Não, me lembrei agora. A cada assunto uma música. Semana passada teve uma entrevista do Isaías com o Petrus também. O Petrus é como se fosse meu irmão, né? Meu ex-cunhado. E ele fez parte dos Filhos de Davi, uma banda muito bacana. Foi arretada essa entrevista do Isaías com o Petrus. Maravilha. Caramba, foi muito boa. Eles falando também do começo, dos festivais, aí tocaram músicas, né, naquele tempo, foi muito bacana. E aí, deixa eu te contar do que eu ia falando da história dos festivais dos pequenos. Dos meus meninos, já tinham nascido, mas tudo pequenininho, né? Aí teve um momento lá que foi um Festival das Crianças, aí o apresentador. E você? Eu tinha 4 filhos, né? Meu 5º filho está no céu, então meus 4 estavam lá cantando a musiquinha, que eu já ia dizer, que na verdade nem sou eu a autora das músicas. Os meus filhos começam a cantar e eu pego aquele pedacinho ali e mando brasa, né? Mas a grande maioria, eles que começaram, né? Cantando alguma musiquinha, ou de brincadeira, ou fazendo alguma coisa. Aí eu venha... Pegava o gancho. Né? Então eu sou coautora. E aí teve um dia legal que aí era assim, a minha mais nova tinha 2 aninhos, Ruama, que é a que mora no Canadá. E eu tenho Ruama, de cima para baixo, né? Tem Suzana. Certo. Aí tem Rubinho, Alci Neto, Ruama. E no céu, Pedro Gabriel. Então, Ruama tinha Pedro 2 Gabriel aninhos. Era o mais novo. É o do céu, o caçula. Aí Ruama, ela tinha 2 aninhos. E aí ia subindo 4, 6 e 8. Não, era 4, 6 e 8. E aí eu disse, e agora? A pessoa que estava entrevistando, e vocês? Vamos lá, como é seu nome e quantos anos você tem? Aí Suzana disse, Alcineto disse, meu nome é Alcineto, eu tenho 4. E tu? Meu nome é Rubinho, eu tenho 6. Aí Suzana, e tu? Meu nome é Suzana, eu tenho 8. Aí a pequena, meu nome é Ruama, eu tenho 10. Só que ela não tinha 10, tinha 2 aninhos, né? Só para poder a sequência. Mas ela foi na progressão... Foi fazendo, né? Bem direitinho, aritmética, né? PA aí, é uma PA, muito bem. Muito legal, né? Saber que tem essas histórias deles pequenos e hoje a gente está vendo, né? Bacana. Já eles com os filhos também evangelizando, fazendo a mesma coisa, né? Muito bacana. Sem dúvida alguma. A semente que você plantou, né, Silvânia, lá atrás, né? E hoje curtindo os netos, né? Demais, 12 viu? netos? 12 netos. E terei mais, com a graça de Deus. Maravilha. Todos eles vão ter mais, né? Então, Rubinho, prepara aí, mano. Prepara aí com a Marília. E agora, o da vez, é Rubinho e Marília mesmo, viu? Ó, tá vendo aí? Porque eu tenho 3 netos pequenininhos, agora todos estão com 8 e 9 meses. 2 com 8 e 1 com 9 meses. Então, quem tá no ponto agora é Marília. Que são 2 outras meninas. Presta atenção. Fazer que nem os padres antigamente. Chegar na casa e aí, cadê o menino? Cadê o menino? O que tá acontecendo? Alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa. Mais de um ano sem ter menino. Foi teu avô, não foi eu que tinha essa história? Minha avó todo ano era ali engatado. Foram 14 ou 15 filhos, né? Aí quando demorava um pouquinho, o padre, naquele tempo, fazia as visitas às famílias, né? Aí, dona Chaguinho, o que tá acontecendo? Cadê o menino, né? Parou já? Alcivane, então você entrou em qual turma para consagrar? Aí eu entrei na 4ª turma. Sou na 4ª turma. Em que ano? Do 89, né? 86, 87, 89. Aliança, né? Aliança. Sempre fui aliança. De 89 para cá. Isso. Quantos anos? Eu sempre...
Eu sou ruim de matemática, cala a boca. 9 dá 35 anos. Né? 35. 35 anos. Mas tu sabe que Eu sou apaixonadíssima, como se eu estivesse entrando agora. Promessas definitivas. Não, será que ela é sanguínea? Ora, sim. Isso nem é nem pergunta que vocês fazem. Não, mas a sua energia é contagiante, essa vai. Glória a Deus. Contagiante. E aí, naquela turma lá de 89, quem é que tinha, que ainda está hoje? Ai, Nicodemos? A Sueli já é dessa época? Não. Eu não sei te dizer. Sim. Acho que a Fátima Azevedo, a Silvia... Eu não sei te dizer. O Isaías, sim, não? Não. O Isaías não ainda. Ainda não. Nem o Nicodemos? O Nicó, eu acho que não também. Não. Ele já estava no Shalom, mas ele ainda não tinha se consagrado, não. Ele era muito jovem. Quando o Nicodemos chegou no Shalom, ele era um menino. Menino mesmo. Sei Potência, lá, né, o Nicodemos? 13 anos, sei lá quantos anos ele tinha quando ele chegou. Potência Maria, um homem muito ungido. Humilde, né? Meu Deus do céu, as músicas de Nicó. Isso que você estava falando aí do Isaías. E hoje a gente tem outras potências também surgindo, né? Impressionante. Morelzinho, né? Morel respira só a música, né? É verdade. Alcidônia, o que é que te marcou no Carisma Shalom? O Carisma Shalom, ele me marca a cada dia, sabe? A cada descoberta. Porque, na verdade, assim, nós ainda estamos em tempo de fundação. Né? Porque as comunidades, as vocações, enquanto o fundador está vivo, a gente considera que está em tempos de fundação. Né? Depois que o fundador morrer, se Deus quiser, vai demorar muito. Se Deus quiser. E aí é que se encerra aquele período de fundação. É bom a gente falar assim, né, Silvânia? Não sei se eu acho que pode me corrigir se eu estiver errado. Enquanto o fundador está vivo, o Espírito Santo está ali renovando, está atualizando. É dinâmico, né? E isso, a gente vai descobrindo novas coisas, vai compreendendo coisas que ele tinha escrito. E por inspiração do Espírito Santo, é agora que a gente vai vendo, né? São coisas novas que vão aparecendo, né? O próprio carisma, ele vai sendo edificado. E isso é muito bacana. Então, o Shalom, assim, eu sempre fui muito apaixonada pela questão da música, né? Eu tenho a arte de modo geral, né? As artes. As artes de modo geral, né? Mas, assim, muitas experiências bacanas. A gente já passou muita vergonha, sabe? Em show. Você era da banda? Eu era do Ministério de Música. Era. Chamava o Ministério de Música. Ministério de Música Shalom. Isso. Eu toco violão, mas eu não tocava. Tocava, assim, ministrando música nos grupos de oração e tudo. Sim. Mas lá eu cantava. E aí, passei muita vergonha já, porque eu sou baixinha, sou quase o tamanho dessa mesa, né? Hoje a gente já usa tamanco, alto e tal. Naquela época era sempre rasteirinha e tal. Conta algum caos aí pra gente. Essa história do microfone é muito engraçada, porque era 3 pessoas para um microfone, né? 3 pessoas para um microfone. Então, corria, pegava o microfone, né? E aí ficava de preferência mulher, homem, fazia assim. E ficava aqui, às vezes, uma pequena, um alto, outro, aí o alto ficava se abaixando para poder ir. Teve uma vez um festival que uma menina entregou, não tinha aquela coisa de eliminatória e tal, a gente escreveu a música era cantada, né? E aí uma bichinha pegou e que Deus já tenha. Não, que Deus já tenha a bichinha, porque ela era uma doçura de pessoa, né? Já tá no céu. E ela fez uma música e pediu para que a gente cantasse. Então, como ela era do Ministério de Música, também ela estava entrando, né? Tipo, no celeiro. E aí ela pegou e disse, olha, eu queria que vocês tocassem essa música. Aí passou a letra da música, a gente achou a letra linda. E a gente foi aprender a música um dia antes, de tarde para cantar de noite. E a música era um plágio arretado. A música era assim, ó. Vou ver se vocês se lembram dessa música. Jesus amado, meu bom Senhor, te amo tanto, eis meu amor. Gente, quando a gente começou a cantar, não mudava nada. E a gente tudinho lá cantando para ser humilhado, porque tinha que ser humilhado mesmo. Vai, pediu, a gente cantava. Serão exaltados. Isso, aí daqui a pouco, quando a gente começou a cantar a música, todo mundo envergonhado, mas com aquela cara assim, como quem não sabia de nada, né? E aí que os jurados começaram a se olhar um pro outro e botar a mão assim, tinha uns que riam. Aí uma amiga minha, a Debrinha ainda hoje está na comunidade, graças a Deus, e ela é do começo. A Debrinha é da primeira turma de 86, né? A Debrinha. Sim.
E a gente foi junto para a inauguração, que ela era do mesmo meu grupo lá do Santa Cecília. A gente foi junto para a inauguração da lanchonete. Ficou junto, a gente é irmã, amiga até hoje. Maravilha. E aí a Debrinha, bem discreta, a voz dela era ótima, então ficava mais de frente. Os outros dois ficavam aqui de lado. Aí a Lulu disse: eita, pessoal, eu acho que descobriram o nosso plágio. Só que ela falou aqui no microfone, aí o Shalom inteiro começou a rir, não tinha o que fazer. E a gente lá, todo mundo sendo humilhado. E aí o lá da frente começaram a fazer assim, aquele agradecimento, e a gente vazou, né? E era todo mundo com vergonha. Digo, ai, meu Deus do céu, mas não tem nada não, gente. Isso aí dá certo, vai. Mas a gente divertiu a noite, né? Porque todo mundo ficou tirando nosso couro. Jesus amado. Eu, assim. Comédia. E se eu não me engano, o Isaías estava até cantando também na Então ele passou a vergonha também. Passou. Aí, a partir de então, vocês começaram a fazer uma triagem, né? Das músicas. Não foi, a razão não foi nem essa, mas é porque começou muita, né? Muita procura, muita Ave Maria. No primeiro festival, eu tirei o 5º lugar também numa música, assim, era uma música bem simples, mas muito bacana. E eu tirei, assim, era uma música sobre o credo. Foi muito bacana também. Primeiro festival. E aí, uma coisa marcante do Shalom sempre é a ousadia na evangelização, né? O Shalom ele foi pioneiro em muita coisa e até hoje né? Você vê assim, sempre tem projetos novos e coisas que estão arriscando, estão dispostos a passar vergonha, às vezes, a aprender, a errar. É assim, e forjar o caráter do jovem, né? Exato. Porque Nosso Senhor revela aquilo, manda brasa. E o Moisés é muito assim, um homem muito apaixonado pela vontade de Deus. E nós somos filhos, então somos herdeiros também dessa paixão pela vontade de Deus, né? Eu lembro bem que o Aleluia já fui apresentadora do Aleluia, a arrumação. O Aleluia era lá no Cocó, né? Anfiteatro, eu estava no primeiro. Anfiteatro, pois é. Eu lembro de você apresentando. Aí o que aconteceu? A gente lá no Cocó. Aí quando foi no outro... Eu tô batendo aqui, não é pra bater, né? É isso? Não, é porque eu fico me entregando. Dizendo que eu tava no primeiro Cocó. Eu dava lá. Ao respeito, rapaz. Respeita a história, rapaz. Ora, mãe. E aí, quando terminou o Aleluia, né? Quando foi no ano seguinte, aí o Moisés, nós vamos fazer no condomínio espiritual, Irapuru. E a gente sabia como era aquele condomínio espiritual, Irapuru. A gente não conseguia imaginar como é que se daria aquele Aleluia ali. Né? Porque o anfiteatro, toda aquela estrutura subindo e tal, mas realmente já estava lotado. E aí o Moisés, vamos, que Deus está revelando, e Nosso Senhor realmente foi rezando e foi vendo que seria lá, e foi assim. Mas ainda foram umas duas ou 3 edições lá no Cocó? No Cocó. Acho que foram umas 3. Por aí, né? Eu acho que foram umas 3. Eu sou a minha memória, cala a boca. Mas foram boas aquelas primeiras edições que os artistas andavam entre a gente ali, não tinha. Isso mesmo. Era uma maravilha. Muito bacana, né? É isso mesmo. Agora, uma coisa falando assim sobre o pioneirismo, e é em tudo, né? Não é nem só nos eventos grandes, também nas coisas pequenas, nas coisas. Né? Você está vendo hoje um movimento muito bacana com relação aos amigos dos pobres. Sim. Que durante a pandemia começou, né? Esse ministério, Shalom Amigo dos Pobres. E hoje está assim uma coisa maravilhosa, uma casa... Mas já existia, né? Existia abrigos, né? Os abrigos, mas o Shalom Amigo dos Pobres mesmo, com aquela cafeteria, não sei se vocês já foram. Não. Fantástico ali no centro da cidade. A gente vai, sábado, às vezes a gente leva o violão, fica tocando lá. Vai ter, inclusive, o Isaías agora tocando lá na cafeteria. Vou mandar para você, para vocês irem. Tá. Show, vamos. E qual é e do lado da cafeteria tem exatamente a casa deles, a Casa São Francisco, que acolhe os moradores de rua. Eles passam o dia lá, eles tomam banho, eles se alimentam. E aí eles aprendem alguma coisa, rezam, né? Então é muito bacana. Então isso também existe em outras comunidades. Você vai vendo que vai adubando, né? Que o Shalom Deus vai revelando e vai adubando, como na liturgia, que hoje a gente vê as músicas tão lindas, o cuidado, né? Com toda a preparação. Sem dúvida. E tudo, inclusive, uma coisa que não tem nada a ver, mas eu me lembrei quando eu estava falando. Eu fiz um dia uma promessa a Nosso Senhor para evangelizar os Uber. E agora tá pegando a moda, né? Bem específica, viu? Olha aí, viu? É uma apostolado. Senhor, eu vou evangelizar no Shalom. A gente tem que evangelizar pelo menos uma pessoa por dia, viu? Shalom, a gente tem a obrigação de evangelizar pelo menos uma pessoa por dia. Eu digo, oxi, agora só vai dar pra minha radiola, porque eu vou pro... Pra minha radiola. Jazer, né? Deixa eu vai acumular crédito aí. E aí...
Aí eu comecei, um dia desse, assim, olha, todo Uber que eu entrar, ou o táxi, eu vou evangelizar, vou botar a mão na cabeça da criatura. Menino, pra que eu fui dizer isso para Nosso Senhor? Já tive tanta vontade de dizer, sabe? Porque aparece cada um. Aparece cada um. É cada filho de Nosso Senhor, né? Olha, já peguei de tudo, de tudo. E eu pergunto mesmo, sabe? Vou sempre olhando aqui pro celularzinho deles, pra ver se tá perto, porque às vezes eu puxando uma conversa, né? E se estiver muito perto, eu digo, olha, eu queria muito rezar por você, você se importa de eu rezar? Não, pode rezar. Não, mas é agora, você se importa? Não, pode rezar. E eu peço sempre a Deus que Ele me dê que Ele me ilumine, né? Que Ele me dê, assim, uma palavra. Antes de eu entrar no Uber, enquanto eu vou pedindo, eu já digo, Senhor, me dá uma palavra. Às vezes o Senhor diz, olha, reze pelo pai dele, né? Reze pela reconciliação dele com a esposa, então reze não sei o quê. Sempre o Senhor me dá algum inspiração, inspiração, né? Aí uma vez eu pedi um Uber, isso aqui é muito engraçado, porque aí depois que eu fui dando meus testemunhos de evangelização no Uber, um bocado de gente disse, rapaz, agora eu estou evangelizando os Uber, e eu quero que você veja o tanto de história legal que acontece, né? E aí eu peguei uma vez, e o Senhor me deu a palavra cabelo. Aí eu falei, cabelo? Aí eu disse, cabelo, acho que é cabeça, acho que Nosso Senhor quer que eu reze pela dor de cabeça dela, alguma coisa, eu só vi na minha cabeça cabelo. Era uma mulher? Era uma mulher. Aí quando eu entrei, eu não sabia ainda, né, o que era, eu sabia que era o cabelo, tá? Quando eu entrei no Uber, eu tava com 2 amigas aqui atrás, aí eu já entrei na frente, porque eu já gosto, né, já faz assim, eu crio naquela intimidade maior, que às vezes é rápido. Aí quando eu cheguei, aí que eu olhei pra ela tava com o cabelo de um lado grande e de outro lado todo raspadinho. Aí eu olhei pra ela e falei, gostei do cabelo. Oi, já tô com a minha, né? Gostei do cabelo. Ela gostou, olha, porque... Gostou mesmo, eu gostei. Eu não tinha gostado de coisa nenhuma, né? O cabelo tava horroroso, mas Nosso Senhor tinha me falado alguma coisa. Foi a deixa, né? Pra... Aí ela pegou e disse, porque eu cortei foi ontem, radicalizei, eu me divorciei ontem. Aí eu, puxa, já deu aquele aperto no coração, né? E eu trabalho também com divórcio, com famílias. Sim. E eu vejo como é doloroso, né? Essa questão do divórcio e tal. E quando ela falou aquilo, já me deu assim o coração, né? Aí uma das minhas amigas de trás disse, foi mesmo? E o que foi? Ela disse, traição. Aí ele disse, ela lhe traiu? Foi? Ela não, ele não, ela. A menina perguntou, né? Ele lhe traiu? Aí ela falou, né? Ele não, ela. Aí eu vi como é uma realidade, né, de hoje, né? Não me espantei nem nada. Só que eu olhei para ela, aí eu disse assim, menino, foi mesmo? Ela foi. Olha, eu namorei muitos anos com essa garota, mas acabou que não deu certo. Aí eu olhei assim para a cara dela, olha que loucura que eu disse. Mulher, agora tu namorou com uma menina. A menina te traiu, tenta namorar com homem. Homem trai muito menos. Homem trai muito menos. Quando eu falei aquilo dali, as minhas 2 amigas aqui de trás, assim, né? Olha, mulher, tenta com homem agora, tente namorar um menino. Você é tão linda, tão jovem, não sei o quê. Mas me fala um pouquinho da sua vida. Gente, essa menina começou a me falar, sabe assim, uma dor terrível que ela tinha passado. A mãe estava presa, o pai tinha engravidado uma filha, e ela que cuidava de... Sabe, eu comecei a ver a dor e meu coração foi tendo aquele aperto. E enquanto isso, o carro andando, e já bem pertinho de chegar no canto. Aí eu falei assim, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nosso Senhor está pedindo para eu rezar por você. Você quer que eu reze por você? Ela disse, quero sim. Aí, num minuto, botei a mão aqui em cima dela e, antes de começar a rezar... Fiz o seminário de vida no Espírito Santo em 1 minuto. Olha, Deus ama você. Mesmo. Deus ama você. O seu pecado não é maior do que você. O pecado não tem a última palavra na sua vida. Jesus veio para salvar você. Ele quer lhe dar o Espírito Santo agora. E foi um seminário de vida no Espírito Santo em 1 minuto, né? E aí a gente começou a rezar e não sei o que. As 2 pareciam 2 urubus na carniça. Quando eu disse, posso rezar por ti? Pode. As 2 botaram as mãos de trás assim em cima dela, né? Era mão na cabeça, mão em todo canto. E aí eu comecei a rezar. Aí a bichinha começou a chorar. Só que ela dirigindo e eu aqui, né, com as mãos assim sobre ela, ela chorava, limpava o rosto, limpava... Daqui a pouco ela resolveu soltar a direção e ficou fazendo assim... Vale, meu Deus. E o carro? E o carro, aí era rezando por ela. Uma mão na cabeça e a outra mão na direção, eu. Aí, mulher, vamos parar bem aqui na próxima esquina, dá pra tu diminuir, pra gente parar aqui, falando assim pra ela, ela chorando. E assim foi uma comédia, porque depois, quando a gente saiu viva, né... Aí eu chamei para ir para o Shalom e dei o endereço, né? Eu sempre faço, chamo para ir para a missa da quinta-feira, sabe? Sim. E aí depois a gente ficou dizendo, gente, pelo amor de Deus, quase que a gente morre ali. Que a menina ia dirigindo mesmo, já estava bem pertinho,
avexada, né? Sim. Aí ela disse, olha, mas é isso mesmo, a dor da humanidade, a gente muitas não situações, sabe. Né? A gente não sabe o quanto uma pessoa dessa está sofrendo, o quanto ela precisava receber esse toque ali, né? E essa oração passou por cima de tudo e chorou e soltou a mesma direção. E aí, quem quiser que continuasse dirigindo, né? E assim, então... Mas, Alcivânia, como a igreja precisa de fiéis com essa ousadia? É verdade, Né? mas Porque é o Espírito Santo que dá, né? Porque as pessoas, elas querem alguém para escutá-las, né? Elas querem alguém para rezar por elas. Né? E, especialmente escutar, né? Hoje em dia, né? Isso. Com certeza. Olha, eu faço mediação lá no escritório, né? Mediação de conflito. Você é advogada, Sou né? advogada. E aí eu faço mediação de conflito. E às vezes a gente percebe que quando a pessoa vem atrás de um divórcio, nem sempre é o que ela quer mesmo. Né? Ali, às vezes, é um conflito aparente, mas existe um conflito real. E a gente sempre tenta conversar, tenta ver se é possível ainda. E quantas vezes a gente tem a feliz surpresa de ver que realmente precisavam conversar, precisava de alguém que estivesse ali ensinando a conversar. Mediar, né? Mediando. Exatamente. E aí, por exemplo, as nulidades, eu faço também nulidade matrimonial, né? E o meu casamento foi nulo, eu vi como, de fato, é algo que você se sente resolvido na igreja, mesmo que você não vá casar de novo, como de fato eu não casei de novo, com Nosso Senhor, né? Sim. Sou celibatária, para a glória de Deus, fiz meus primeiros votos no ano passado, mas meu casamento já foi nulo há 12 anos. Sim. E eu vejo como você se sente assim, em paz, porque está resolvido. E às vezes o que é que acontece? Quando eu vou conversar com alguém que vem atrás de buscar nulidade, que eu começo a entrar, eu começo a ver as feridas, sabe? As dores que engessam as pernas, paralisam as pessoas. Às vezes são pessoas que têm dons, que têm talentos, são pessoas criativas, mas aquilo aprisiona. E precisa de alguém que diga, é possível, existe, eu conheço um Deus que te ama e que pode te libertar disso. E as pessoas não têm a capacidade, nesse momento, de enxergar novas possibilidades. Não, porque quando a gente está assim... Você aí cega e acha, não, a solução é romper e, por fim, acabou-se. E assim... E sempre você faz esse trabalho de tentar conciliar. Principalmente quando é questão de divórcio, porque quando eles vêm para mim atrás da nulidade, normalmente já tem divorciado, né? Então, primeiro divorcia, porque hoje lá no tribunal eles, né? Primeiro você divorcia e aí depois é que você caminha com relação à nulidade. Mas eu estou te falando isso porque realmente é algo que me, assim, balança muito comigo, né? De ver como a gente não aprende a dialogar. Às vezes são amizades que se rompem, são relacionamentos que se rompem, porque você não quer conversar. Não é só porque o outro não quer conversar, não. Você mesmo não quer conversar. A gente parece que não tem mais aquele pique de conversar falando. Prefere conversar aqui, ó. Né? Aqui, ó. Fica, às vezes, aqui, né? Só mensagem. A pessoa tá aqui, você vai mandando mensagem, né? Casal dentro de casa, o homem na sala, a mulher no quarto. Ei, isso aqui. É isso mesmo, né? Alcivânia, se você me permite, a gente entrar um pouquinho na sua vida pessoal, pode ser? Sim, claro. E todo mundo que lhe segue aí e conhecer um pouquinho mais da Alcivânia, né? Você já é muito conhecida, sem dúvida alguma. Que conversa, Mas a gente vai falar aqui um pouquinho da vida da Alcivânia para você conhecer aqui, regado com esses quitutes maravilhosos. São as entradinhas do Barney's Burger. Aqui você tem, olha, tem como é o nome da cebola em inglês? Onion rings, né? Onion rings e tal. Pão de queijo, né? Com os molhos e as lojas do Barney's. Cada uma melhor do que a outra, não, Pedro? Exatamente. Diferentes, né? Na decoração, você vai se sentir ambientes muito agradáveis. Então, tá aqui o link, também o QR Code, você entra aí no Instagram, sempre tem uma promoção rolando e vai na loja, né, Pedro? Várias cidades vale a pena ir na loja, várias lojas pela cidade. É diferenciada. É uma experiência de verdade. Sem falar nas outras lojas do grupo, né, Pedro? Exatamente. Tem a Stella, tem a Ollie's, tem o Barney's, tem o Butcher's. Sensacional. Então, entra aí, confere tudo, as novidades e as delícias do grupo Barney's. Tá bom, gente? Valeu. Alcivânia. Oi.
Você se casou com quantos anos? Você disse que foi nova, né? 19 anos. 19 anos. 19, era muito nova, né? Às vezes eu dizia pra mamãe, mas mamãe, como é que tu deixaste eu casar com 19 anos? Minha filha, não tinha quem mandasse em você não, minha filha, não tinha quem mandasse em você não. Essa é boa, não tinha quem mandasse. Mas, casei com 19, eu namorei 2 anos apenas, né? O seu ex-marido, ele era bem mais velho que você ou era na mesma faixa? Não, ele era mais velho do que eu. Ele não morreu não, ainda tá vivo. Sim, desculpa. Ele é mais velho do que eu, 2 anos. 2 anos. Nós éramos bem jovens. Bem jovens, né? Porque se para a mulher 19 anos é jovem, imagina para um rapaz com 21 anos, né? Muito verdade. jovem, muito jovem. E assim, hoje os namoros eles são diferentes. No nosso tempo, o namoro era namoro mesmo, né? Não era você viver como se vive maritalmente, era namoro mesmo, de conversar, de se conhecer, né? Fazer todo aquele caminho antes, né? E você já namorava ele nesse propósito de formar família? Isso, exatamente. Mas o que acontece? Como nós nos casamos muito jovens e namoramos apenas 2 anos, e 2 anos para um jovem é diferente de 2 anos, por exemplo, uma pessoa mais madura, 35 anos, 36. Namora ali poucos meses e já dá para você conhecer, porque você vai entrando mais na vida da pessoa, maturidade, né? Então, como nós éramos muito jovens, havia coisas que nós não conversávamos, não entendíamos direito, não nos conhecíamos bem, né? Não conseguia saber. Eu casei virgem, então eu não tive aquela experiência de ter uma vida com ele de mais intimidade, né? E aí, quando nós nos casamos, nós passamos 20 anos casados. Sim. Quase 21 anos, né? Mas, desde o começo, eu fui vendo que havia muito aqueles altos e baixos nele, sabe? Havia muito aquela coisa de depressão. No período ele estava bonzinho aqui, daqui a pouco ele tinha uma depressão, porque a depressão é assim, ela não escolhe momento, né? E hoje, principalmente, depressão, você vê depressão em criança, né, em jovens e pessoas que têm uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, uma vida ordenada, equilibrada, tem um emprego bom, tem uma família boa, né, é uma pessoa bem, aí a depressão chega, derruba, né? Então, de repente. Aí pronto, eu fui percebendo isso, mas sempre fui tendo assim muita sabedoria, né? Eu acredito que com certeza hoje eu vejo que é porque Nosso Senhor queria os meus filhos, porque o mundo hoje, eu digo que o mundo é muito mais feliz e muito mais evangelizado por causa dos meus filhos, né? Porque todos eles são pessoas de Deus. Eu tive um negócio legal, quando eu estava ainda namorando, eu fui assistir uma palestra, né? Sempre gostei muito de ler, de aulas, de tudo, né? E fui assistir uma palestra, e na palestra, a médica psiquiatra, neuropediatra, ela dizia assim, olha, as crianças, elas não, até 12 anos de idade, elas não podem ficar na frente da TV, isso era da TV, tá? Não tinha celular ainda. Sim. Mas era a doutora Silvia Lemos? Era a Silvia Lemos, né? E aí ela disse, as crianças não podem, até 12 anos de idade, ficar mais do que 2 horas por semana na frente de uma televisão. Gente... E isso quando? E ela já falava isso, né? Já... Isso eu casei em 86, isso deve ser 84. Balão Mágico, show da Xuxa. Pronto. Então, meus filhos, eu nem contei pipoca. Eu namorava, ainda não estava nem noiva, nem nada, mas eu já disse, meus filhos eu não vou botar na frente da televisão. E na época ele dizia assim, que conversa, não sei o quê, né? Mas foi tiro e queda. Tirou a televisão? Tirei, nem tinha televisão. Aí, então, eu tirei televisão, os meninos não assistiam nada. Tanto é que quando eles iam para casa dos amigos que aparecia alguma coisa na televisão, os Ursinhos Carinhosos, Xuxa, não sei mais o quê, né? Eles ficavam tudo ali hipnotizados, porque é bacana mesmo, com aquelas coisas coloridas. Mas lá em casa não, lá em casa tinha sessão de cinema. Aí a gente fazia, às vezes 2 vezes na semana, mas em compensação eu trazia todas as brincadeiras, né, lá do meu interior, trazia tudo. Então, não só os meus filhos, mas os amigos dos meus filhos amavam. Eu morava em casa. Então, desde enchia a macaca... a casa lá. A casa cheia, desde a macaca, pular-corda, elástico... Tudo, remã, e jogos mesmo de tabuleiro. É porque assim, Silvânia, eu tenho 3 filhos, né? Pedro também. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa limitar muita coisa ali, né? Principalmente de tela. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar alternativas.
Porque a gente não... Porque E nem sempre a gente consegue. Porque antigamente a gente ia pra rua brincar. Eu cresci no interior. Então não tinha o que fazer dentro de casa, eu ia pra rua, tinha uns amigos na rua. Só que hoje em dia os filhos não têm mais pra onde sair. Estão trancados dentro dos apartamentos, dos prédios, né? E aí os pais, o que é que eu vou fazer com esse menino aqui? É verdade. Tem que dar uma opção, né, não? Isso. E assim... Aí você trazia todas essas brincadeiras. Isso. E também a gente tinha facilidade por causa da fazenda lá no interior, né? Levava os meninos pra lá? Levava, as férias eram lá. Virava férias, bicho feriado, lá. Tudo é doido, menino. Era canoa, era sair pra Isso fazer... é bom demais, pra fazer né? aventura. Tinha uma casa no Morro Branco também, que aí eles amavam, né? Então, tinha muito essa questão mesmo de outras oportunidades, né? O que é que você me oferece? Resultado, acabou que eles foram muito para leitura, né? Para instrumento musical. Todos eles têm afinidade com a música. E O Rubinho tem? Rubinho toca sax. Rubinho é o único que não canta, Sax? mas toca. É mesmo? Sax, Tem teclado, quem violão. diga, ó, Rubinho. Os outros cantam, mas o Rubinho é o único que não canta. Ele até tá bom. tá melhorando, tá melhorando. Os outros todos cantam. Então você incentivava muito, né? Isso, porque era até mesmo uma opção. Vou fazer o quê, né? E outra coisa também, eles gostam muito de conversar. Às vezes, as minhas amigas no challenge assim, o que é que esses meninos têm que eles conversam tanto, teus filhos? Às vezes tu nem tá aqui, mas eles estão lá juntos. Filho de quem, né? Gostam de estar junto. Né? Conversa pelos cotovelos. E aí, gosta de estar junto. Você aprende a conversar, a discutir e a se reconciliar, né? A dizer o seu pensamento. Política, todos nós gostamos muito de política. A minha mãe era muito Se política, no posicionar, sentido né? de... Mamãe foi quem criou o DECOM aqui em Fortaleza. Foi porque era o DECOM. Se não me engano, ela era do Ministério Público. Era. Não é isso? Era Defesa Comunitária. Era exatamente. DECOM com M, né? E aí foi ela que escreveu a lei número 30, que era do DECOM mesmo, né? É o Programa Estadual de Defesa do Consumidor. Então foi ela, né? Qual o nome dela mesmo? Evânia. Maria Evânia Cavalcante de Brito Pinheiro. Maravilha. Então, assim, aí ela fez, aí para homenagear a Socorro, a doutora Socorro França, que tinha criado o DECOM, né? A Defesa Comunitária, ela manteve o nome, porque esse nome sempre remeteria, como de fato remete, a Socorro França, né? Entendi. Então, isso também é política, né? Você pensar no outro, no bem comum. Verdade. Isso, né? Assim, E aí seus filhos foram criados isso. nesse meio, né? Isso. Quando você tira a televisão, quando você tira as telas, eu sei que hoje é complicado, né? Até porque hoje a gente precisa estar mesmo no mercado de trabalho e tudo é muito intenso. É verdade. Mas graças a Deus eu fico feliz hoje quando eu vejo que às vezes só um dos dois está trabalhando, porque consegue manter e aí consegue deixar. Você sacrifica ali, né? Isso. A mulher, às vale vezes, a pena. se sacrifica no sentido de abrir mão alguma coisa do mercado profissional, de uma renda maior, mas para você investir em algo que não tem preço, né? E quando você olha para os seus filhos, você vê, puxa vida, caramba, deu certo. É diferente, né? Deu certo, meu Deus, que maravilha. Porque os meus filhos, eles poderiam nem ter querido casar, né? Porque os pais, infelizmente, divorciaram, né? Mas você vê que o amor pela família que eu tenho, que nós temos, supera tudo isso, né? Superou a dor, supera isso, e tanto é que hoje a gente convive bem, né? Ele com a esposa, com as crianças, né? Que chegaram enquanto eu ainda estava casada, mas é outra conversa. Sim. E isso tudo, você vai vendo que a família consegue viver junto, consegue viver bem, porque são escolhas. Eu escolho perdoar, não por minha própria graça, minha própria força, mas pela graça de Deus. Porque por mim, se fosse humanamente, eu escolhia, É verdade. Ô Silvânia, fique à vontade, né, de falar até onde você quiser falar. Mas até para pessoas, até mulheres, né, que escutam você falar e de repente se encontram numa situação semelhante e podem se ver, né, na mesma situação, né? Onde foi o ponto que você viu que aí não dava mais e você viu que... Qual foi o sentimento ali você já tinha final, né? Você já tinha um conhecimento que era possível buscar nulidade? Ou aquilo lhe afligiu muito? Sabia. Como é que era? Eu sabia porque muito cedo, né? Quando começamos a ter problemas, eu procurei uma pessoa mais experiente. Ela me disse: olha, muito provavelmente o seu casamento é nulo. Eu devia ter 1 ano de casada. 20 anos, né? Ai, meu Deus.
E muito provavelmente seu casamento é nulo. Mas você tem duas escolhas. Ou você procura logo a igreja, naquela época era bem complicado, né? Durava 8, 10 anos um processo. Tinha a segunda instância obrigatória, né? Isso, Salvador e tudo. E depois, com o tempo, é que foi reduzindo mais, né? Foi aumentando mais gente também no tribunal, né? Para avaliar. Isso. E aí essa pessoa me disse assim, olha, você tem duas escolhas. Ou você procura a nulidade do seu casamento, ou você persegue o milagre. E aí eu fui rezar. E o Senhor me falou muito do milagre. E como eu te falei, né, a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, muita, né, mamãe com papai, a missa no domingo e rezar junto e celebrar bem o Natal, uma Semana Santa, tudo sempre teve muito isso. Só para quem está escutando a gente e assistindo, o milagre ao qual você se refere era o milagre dele mudar. Certo. Dele mudar. Certo. A pessoa de mais idade, mais experiência, que eu fui conversar com ela, rezar com ela, ela me disse, você tem duas opções. Ou você busca a nulidade com o seu casamento, porque o seu casamento tem muitos indícios de ser nulo, ou você persegue o milagre. Sim. Você vai pedir a Deus o milagre, você vai rezar. E aí, quando eu fui rezar, né, sozinha, e o Senhor começou a me colocar do milagre. Então, eu digo, eu vou perseguir esse milagre. Hoje, eu vejo que esse milagre são os meus filhos. É o fruto, é a nossa história, é o testemunho que a gente dá em todo canto e que as pessoas, puxa vida, então é possível perdoar, é possível conviver com essa pessoa que me traiu, né? É possível porque foi também traição, né? Sim. E é por maldade? Não. Porque é o que eu estava te falando, assim como aconteceu lá com aquela menina do Uber, que acontece com tantos outros, não experimentaram aquele amor que lhe completa, como Santo Agostinho fala. Sim. Né, Santo Agostinho? O homem nasce com um vazio do tamanho de Deus. Se não for Deus para preencher aquele vazio, não adianta títulos, riquezas, dinheiro, bens, sexo, namoro. Não, título, nada. Não consegue preencher, porque tudo é muito pequeno para preencher o vazio do homem. Né? Agora, quando eu experimento Deus, aí Deus me basta. E quando Deus me basta, né, as outras coisas vão ocupando seus espaços certos. Exato. E aí aconteceu isso, né? Que aí eu fui, voltando aqui, aí eu comecei mesmo com toda... Ainda nova, ali no início do casamento. Mesmo aquilo ali. E nós fomos tendo problemas devido a essa questão. Nós fomos tendo problemas, muitas brigas e tudo. E você perseverando, perseguindo o milagre. Perseguindo o milagre. Uhum. E tinha hora quando eu estava por aqui, que eu dizia assim, hoje não dá certo. Não dá mais. E acabou que aí eu ia rezar. Quando eu rezava, o Senhor dizia, sofre as demoras de Deus, né? Ou então, espera, tem um tempo, é o tempo de plantar, blá, 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 blá. Até que chegou um determinado momento que o Senhor disse, é aqui que os caminhos se apartam, um para o norte e outro para o sul. O Senhor me deu essa palavra. E aí eu fui entendendo, e como no Shalom nós temos formadores pessoais e formador comunitário, eu levei aquilo dali, uma decisão muito séria, né? E eu levei aquilo dali para minha formadora, a gente rezou, a gente passou muito tempo rezando, porque ela sabia toda a minha história, sabia das dificuldades que a gente tinha desde o começo, blá, 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 e via também como Deus me dava graça, Deus me deu essa graça. Não foi, às vezes a pessoa diz assim, meu Deus, como é que tu consegue fazer isso, mulher, tu é muito boa. Não, foi uma graça, se chama graça de Deus. Então, eu fui conseguindo, eu ia, sabe, eu só faltava pegar, apalpar na graça de Deus. Sim. Porque ele me fazia, eu sofria, doía, chorava, mas daqui a pouco, eu rezava, daqui a pouco estava tranquila, evangelizando, tocando meu violão lá. Foi uma via de santificação também, né? Foi, com certeza. Né? Porque, por exemplo, a traição dói muito. Mas aí você vai aprendendo, meu Deus, mas quantas vezes eu traí Nosso Senhor? Né? E realmente não deu mais, porque como acabou que ele se casou com essa pessoa, e aí não dava mais, não tinha mais como resolver isso. Né? Sim. E aí e Deus já tinha me dado essa palavra. Então pronto, a gente foi caminhando e viu que realmente era aquilo dali. Sim. Ou seja, não é sempre, né, que o Senhor vai dizer, rompe. Né? Muitas vezes quando chega gente para amar, mas a minha história é muito parecida com a sua, eu digo, mas vamos rezar para ver se é isso mesmo. E muitas vezes o Senhor diz, perdoa, espera, porque eu dou testemunho também de amigas minhas. Sim. Tem uma amiga minha no Shalom. Que houve a restauração, né? Isso, depois de 20 anos separados, se eu não me engano, eles voltaram, entendeu? Ele tinha uma mulher, e, enfim,
Ou seja, você tem que escutar aquilo que é vontade de Deus. Verdade. Verdade. E falando em vontade de Deus, eu me lembrei de uma história muito engraçada. Eu me lembrei de um negócio muito legal. Eu fui dar uma pregação. E quando você conta, eu vou comer um Barnes aqui. Gente, você já trouxeram alguém pra cá mais falante do que eu? Olha! Não, tá, obrigada. Eu vou aceitar a coroa. Mas, tudo que a gente quer enquanto apresentador de podcast é uma pessoa que nem você. Exatamente. Facilita o nosso trabalho. Mas um detalhe, viu? Essa história não tem nada com nada, só porque eu me lembrei, uma história muito engraçada. Eu fui dar uma pregada, a pessoa me chamou, falou, Alcivânia, Alci, me chamam de Alci, né? Eu lá em casa assim, se chamar Alci, todo mundo responde, porque papai é Alci, eu sou Alcivânia, chamo Alci, o meu filho é Alci, o meu irmão é Alci, eu tenho um sobrinho que é Alci, né? E ainda tem um primo também que é Alci. Então, se chamar Alci, aí todo mundo diz, oi. Aí a menina me ligou e falou, Alci, será que você poderia dar uma pregação sobre a vontade de Deus? Pronto, o link foi só esse. Isso é uma pregação sobre a vontade de Deus. É um grupo, tá mudando de fase agora, não sei mais o que, um grupo muito bom, mas... Assim, eu preciso que eles sejam assim, mais corajosos, abrace a vontade de Deus. Eu sempre falei muito sobre a vontade de Deus, são duas coisas que eu falo muito, sobre a vontade de Deus e sobre a felicidade que a gente experimenta quando a gente é de Deus. O mundo pode estar caindo na sua cabeça, pode estar a dor truando no seu espinhaço, você está feliz porque você sabe que a sua vida está nas mãos de Nosso Senhor, né? E aí eu digo, vou demais. Aí a menina me disse onde era, qual era o horário. Aí eu cheguei cedo, né? Cheguei no carro, fiquei lendo. Dentro do carro sempre tem um livro, dentro do livro da bolsa tem um livro, todo canto tem um livro, né? E aí eu cheguei, fiquei lá no carro, lendo. O que acontece? Essa pregação era no final de semana. Durante a semana, eu ando de salto alto. Sou advogada, tô fantasiada de advogado, né? E aí... Os paramentos, né? Os paramentos, né? E salto alto e tudo. Quando é no final de semana, eu uso sapatilha. Você desce do salto? Desce do salto, literalmente, né? E eu deixo as minhas sapatilhas dentro do carro. Eu tenho uma preta e uma dourada. Deixo dentro do carro, né? Aí, quando cheguei lá, fiquei lendo... Aí a menina me ligou, falou, Alci, tu tá perto? Eu falei, não, mas eu já tô aqui, estacionei o carro aqui dentro, era uma casa de retiro, ali daquela casa do Cristos. Certo. Aí eu estou aqui dentro, ela disse, ai, mulher, glória a Deus, olha, depois a gente já tá terminando aqui as laudas, não sei o quê, e tu pode entrar rapidinho, porque já é tua pregação. Aí eu digo, na hora, fechei meu livro, saí do carro, me calcei e fui embora. Cheguei lá, rezaram por mim, dei a pregação sobre a vontade de Deus. Quando terminou, no Shalom a gente tanto reza antes de começar como depois, né? Pela pessoa que vai pregar. Quando terminou, aí rezaram por mim. E eu estava de vestido, porque eu ia para um chá de panela, que inclusive não era naquele dia, era só no final de semana seguinte, né? A arrumação. Estava toda arrumadinha para ir para o chá de panela, que não era ali naquele dia. Aí quando terminou, ela, olha, o pessoal começou a dar testemunho, ela terminou e disse, olha, mulher, muito obrigada, foi joia, não sei o quê, blá, blá. Mulher, agora me diz uma coisa, por que é que tu tá com uma sapatilha preta e uma dourada? Eu tinha calçado uma preta e uma dourada. Aí quando eu olhei, eu nem acreditei no que eu tava vendo, porque eles mostraram uma preta e uma marrom, uma preta e uma dourada. Ai, mulher, é porque tá na moda, eu acho que tá na moda, não sei. Eu sei que essa combinação, assim, né? Gente, eu fiquei arrasada, ainda mais quando foi no outro dia, ela me mandou foto, isso era no sábado. E no sábado à noite, no Shalom, nos retiros, sempre é o lazer, o aniversário, tem uma peça, né? Aí o nome da peça era Os Pares Trocados, era todo mundo com o sapato trocado na hora. Ela mandou uma foto, olha, você foi a nossa inspiração. Eu fiquei arrasada. Eu digo, mulher, eu vou pregar sobre a vontade de Deus. E sou humilhada desse jeito. Aí toda vez quando eu me encontro com ela, ei, sapatilha. Alcivânia, como é que seus filhos absorveram a questão da separação? Como eles já eram grandes, né? Eu digo assim, grandes, já eram só... Adolescentes, já? Já eram. É claro que foi difícil, né? Os filhos, eles sempre têm aquela esperança, mesmo que os pais discutissem, claro, mesmo que vissem as coisas erradas, no fundo... Eles também perseguiam o milagre, né? Eles também perseguiam. Sim. E eu era muito clara, eu sempre fui muito clara com eles. Eu não era aquela que eu dizia, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando, né? Quando diz isso, eu digo, meus filhos viram, porque não tinha como escapar, né? E, inclusive, isso aí fez com que eles criassem couro grosso nas costas, né? Se tornaram homens e mulheres de Deus, que não é uma dorzinha
que faz ele sair correndo, não é uma chateaçãozinha no trabalho, na vocação, na célula comunitária, no grupo de oração, que faz a pessoa desistir, não, aprendeu a suportar, superar as coisas. Isso aí. Né? Foi fortalecendo. E aí, já estava mesmo no período assim, bem desgastado, e a mais nova tinha 13 para 14 anos. 14 anos era. E aí, talvez ela que tenha sofrido mais, né? Porque aí a pessoa que ficou com ele, que é a mulher dele hoje, teve uma menininha, né? Lá em Juazeiro diz, ficou no canto, né? Quando nasce o outro, ele diz, ficou no canto. E aí foi toda aquela coisa assim mesmo de dores, mas quando algo acontece na presença de Deus, aquela dor ela vai se transformando em amor. O Focolare tem uma música que fala exatamente nisso. Na dor que vai se transformando em amor. E que o amor muitas vezes se esconde atrás dos reflexos de dores. Né? Às vezes ali é um reflexo de dor, mas você consegue perceber o amor. E a gente percebia o amor, porque ali agora estava entrando numa vida mais harmônica. Né? Estava ordenando. Isso. E como houve o perdão e a graça de Deus, ele conseguiu... o meu ex-marido, ele convive com a gente tranquilamente, com meu pai é padrinho dele de batismo, então... E os filhos também convivem com ele? Com todos as meninas dele, as miúdas que nasceram. Nós acolhemos muito, porque foi tudo Deus que foi dando a graça. Agora eu quero que você traga as filhas. Tenta, porque na hora, eles tiveram aquela reação. Sim, né? Sim, natural. Eles tiveram, claro. Natural. E aí o senhor dizia, eu quero que você reconcilie Suzana. Agora, cada um, tá entendendo? E eu ia fazendo isso. Muitas vezes me doía. Mas Nosso Senhor falava e eu ia atrás de fazer isso acontecer, né? Entendi. E até que o Senhor disse, agora traz a criança para cá, para conviver com os irmãos. Sim. E eles convivem, sabem que são irmãos. Elas pequenininhas no começo me chamavam de manhinha também, né? Mas depois foram crescendo, foram ficando envergonhadas. Alcivane, você concorda que uma realidade dessa só é possível com a graça de Deus? Total, Neto. Tu é louco. Eu mesmo, às vezes, meu Deus, Deus agiu muito em mim. Através Porque para o mundo isso é loucura. Para o mundo é loucura, né? Até para mim também, eu jamais conseguiria me ver vivendo isso. Sabe? Hoje, quando eu vejo... E é porque eu era louca, alucinada por ele. Ou então tem a galera do outro extremo, né? Que pode tudo. Separou, não tem problema não, junta aí e tal. Né? Que não é o nosso caso. Que também não é o caso. E aí... Mas eu fui vendo como Deus foi ordenando, sabe? Eu quero bem a eles. Eu fico feliz, eu acho bom quando eles estão juntos. As meninas são muito amadas pelos meus filhos, sabe? As duas pequenas, que não são pequenas, que uma já está com 15, a outra está com 14. E são muito amadas, são irmãs, né? Estão crescendo. Eu vejo o carinho que um tem pelo outro, a preocupação que os mais velhos têm com elas também, sabe? Isso é muito bacana. Com certeza. Hoje você trabalha com isso, né? Você é advogada de direito de família. Nós temos um escritório ali atrás do fórum. E Alcineto fica à frente, né? Mas nós temos mais sócio. Clóvis Bevilacqua, né? Isso, atrás do Clóvis Bevilacqua. E aí eu trabalho com direito de família. Eu particularmente faço mais essa parte de família, de indenização, dano moral, essas coisas, Sim, né? E também a parte do Tribunal Eclesiástico. E as nulidades. As nulidades. As nulidades são todas comigo lá. Pela sua experiência, tudo que você viveu, o que é que você diria para uma mulher que está passando por uma situação parecida ou já passou e vê uma possibilidade de buscar a nulidade? Se ela já buscou por todas as formas, a reconciliação, né, o milagre, porque eu passei quase 21 anos perseguindo o milagre, né? E o milagre veio. O milagre não foi aquele que eu queria, que eu pensava que seria o melhor. Com certeza o milagre que veio foi infinitamente melhor do que o que eu queria no começo, que seria só que ele mudasse. Hoje o milagre são os meus filhos, como eu falo, e os filhos dos meus filhos essa onda de amor que eles conseguem levar onde eles estão, né? Agora, para as mulheres, né, ou mesmo para os homens que já
decidiram mesmo, discerniram que não tem mais jeito, já perseguiram os milagres, já fizeram, sou bem de novena também, amo novena de Santa Terezinha, uma atrás da outra, sei decorada, até meus netos já estão aprendendo. Novena perpétua, né? Perpétua de Santa Terezinha, Quaresma de São Miguel, Nossa Senhora da Pompeia. 4 horas da manhã com Hesed, com Frei Gils. Exato, com a Hesed, tá lá. Eu começo 15 para as 5, né? Missa de quinta-feira com o Padre Antônio. Nem sempre, Nem sempre. Só quando eu vou levar alguém. Não, eu digo assim, pro povo ir, pro povo buscar, sim, né? Sim, isso. Vai exatamente Buscar tudo. perseguir tudo, porque os milagres acontecem. Então, quando você menos espera, aconteceu o milagre. A pessoa está... E milagre é milagre mesmo, né? Às vezes, ali na missa do Padre Antônio, eu fico besta quando a pessoa diz, pois é, fulano dormiu, acordou de outro jeito. Isso é milagre. Porque isso não acontece, né? Acontece devagarinho. Vai botando água benta. Eu digo, bota água, faz comida com água benta, sal exorcizado, vai fazendo tudo, joga água benta. Lá em casa eu sempre aspergia a casa, pelo menos uma vez na semana com água benta. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O menino tá doente, a primeira coisa antes do remédio é água benta, melzinho de Nossa Senhora, né? Vai fazendo isso. E aí, agora, se depois que fez tudo isso, viu que realmente não deu certo, ou foi a pessoa mesmo que foi deixada, abandonada, já divorciou. E é bom ter O ideal seria um diretor espiritual, né, Alcivane? Com certeza, com certeza. Se não for um sacerdote, um religioso, ou uma pessoa de caminhada que acompanhe, que vá conversando e orientando, rezando, exatamente. Né? Porque só a gente pode se confiar só no nosso ouvido, não, que ele enrola que só a gente, né? Com certeza. A gente escuta as coisas que a gente quer escutar. Quer né? o que quer ouvir, né? Aí pronto, aí depois você já passou por todas essas etapas, aí, e sente que é vontade de Deus, isso... Deve procurar realmente contar a história, porque assim, não é toda pessoa que se separou que ali é um caso de nulidade. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. O problema é que nem sempre foi Deus que uniu. O que foi que uniu? Às vezes foi uma gravidez, enquanto estava namorando. Aí aquilo dali foi a razão do casamento, né? Ou então, o que uniu foi porque a pessoa queria se livrar da família, o pai era muito chato, a mãe era briguenta, não sei o que, arranjou uma pessoa para casar e vou me casar para me livrar dessa família. Sim. Então, tem outras razões, né? Que fere ali, gera um vício ali na... Isso. Né? Na origem. Saber, o que Deus uniu, o homem não separa. Se foi Deus que uniu, por isso é que sempre eu tenho uma conversa antes com a pessoa, eu rezo. Em todos os momentos a gente faz uma momento de oração. E é uma momento de oração mesmo, não só uma entrega, mas uma oração para escutar. Ali mesmo eu já peço a Deus para Ele ir me orientando, esclarecendo, né? Peço os dons do Espírito Santo para que vá me dando sabedoria. E às vezes, de fato, eu faço uma pergunta que é exatamente ali o ponto. Que não era nem o que a pessoa queria. Sim. Né? Porque é exatamente assim que acontece. Eu lembro que a minha mãe, ela foi testemunhar lá na minha nulidade, né? Sim. Aí quando ela chegou, aí eu falei, e aí, mamãe, como é que foi? Aí ela disse, minha filha, foi maravilhoso. Me conta aí o que foi que o padre perguntou. Aí o padre perguntou se vocês se amavam muito. Aí o que foi que tu disseste? Mamãe chamava tu, todo mundo chama tu lá em casa, né? Aí foi, tu disseste, mamãe? Ela disse, eu disse, ai, padre, eles se amam demais, eles são loucos um pelo outro ainda hoje, eu não sei nem porque é que inventaram isso. Mamãe, pelo amor de Deus, tu botou abaixo o meu libelo, mamãe, eu não acredito. Aí eu, meu Deus do céu, minha filha, não vou mais contar não, que ainda teve porra pior do que isso que eu falei. Eu digo, pior do que isso? Aí eu disse, mamãe, tu destruiu o meu libelo, né? E, na verdade, foi exatamente esse o ponto, porque o padre foi vendo que não havia... por mais que você quisesse, mas você não tem o seu querer livre, né? Está comprometido de alguma forma. Por exemplo, você quer ser fiel, mas você não consegue, né? E nem faz por onde conseguir. Então, aí foi exatamente o ponto, né? Então, assim, a nulidade é algo que é muito de Deus também. É muito de Deus. Não adianta você querer forjar. Não adianta você querer inventar. Porque, por exemplo, lá na internet você acha os modelos, não sei o que, sabe? Sim. Os livros, você vê livros no PDF, o Pai Jesus tem um bocado de livro aí que você puxa na internet. Jesus Hortal, né? E você vê, você lê tudo e você pode simplesmente chegar e forjar a sua história. Mas no tribunal é tão de Deus que ele percebe, sabe? Ele
ver aquilo dali. É a igreja mesmo ali, né? É, a igreja. Nós temos aqui um episódio, Pedro, que a gente gravou com Frei Ademir. Nulidade Conhece, matrimonial. É, juiz lá do Tribunal Eclesiástico, Frei Ademir, grande Frei Ademir. E um super episódio, viu? Que ele tirou muitas dúvidas, esclareceu muita coisa sobre os casos de nulidade matrimonial. Coisa boa. E você é advogada, né? Sim. Que aí, porque perante o tribunal tem o juiz, tem o... Não, mas no tribunal eu não atuo como advogada. O que é que eu faço? Eu ajudo as pessoas a escreverem o celibato. Certo, é só entendi. isso que eu faço. O tribunal não precisa de advogado. Pronto, ok. Para o tribunal eclesiástico, a parte, é por isso que tem lá o modelo. Tem um modelo lá, você pega aquele modelo, só que o que é que acontece? Às vezes é uma pessoa que não tem facilidade de escrever, às vezes a pessoa chega para mim com 10 laudas, contando a história da vida, com 10 laudas. Você, no tribunal, são duas laudas, no máximo 3. Tem que tocar no essencial ali, né? Tem que fazer um resumo. Aí eu converso com as pessoas, tento ver, né? Eu auxilio nessa escrita. Eu auxilio. Mas eu não atuo. A pessoa que leva no tempo dela, sabe? Eu escrevo. Aí, às vezes, tem gente que diz assim, eu não sei, eu ainda tô assim, porque eu sonhei com ele. Aí eu digo, mulher, então espere mais, veja assim, sabe? Aí depois de 6 meses, 8 meses, a pessoa diz, eu vou. Ele já teve uma outra filha com a mulher que ele estava, não sei o que, eu vou levar. Isso não é a motivação, né? Mas a pessoa fica à vontade. Verdade. Foi muito bom você esclarecer esse ponto aí. Alcivone, com quanto tempo depois você, em Deus, né? Certamente você descobriu isso, o chamado ao celibato. Como é que foi isso? O celibato é aquele amor indiviso por Nosso Senhor. Você quer estar em todos os lugares, você quer se doar inteiramente, você quer amar intensamente cada um. Por exemplo, hoje, agora, eu estava num velório, né? Os meus filhos dizem que eu bati minha meta até na pandemia, porque até na pandemia eu tocava nos velórios pelo celular, né? Porque eu vou para velório de quem eu conheço e quem eu não conheço, pego meu violãozinho lá, alguém que me chama. Uma obra de misericórdia, né? Isso. Aí os meninos brincando, mãe, bateu a meta dela até na pandemia, porque de fato a gente ficava lá em casa, teve alguns vocês devem ter participado de algum velório, né? Missa e sétimo dia. Que era o missa e sétimo dia, não sei, mas eu tô falando do velório mesmo. Velório mesmo, né? Lá com o morto, que só o padre ia, né? Aí eu ficava aqui no celularzinho, tocando a musiquinha para eles lá, né? E aí... Mas aí, você se divorciou, teve declaração de nulidade. Pronto. E aí, como foi esse processo de se descobrir celibatária? Pronto. Eu ainda tive um namorado, e que serviu para selar que, de fato, não era aquilo que eu queria mais, sabe? Não era mais aquilo que eu queria, um matrimônio. Eu lembro que um padre, meu confessor, o padre Jairo, ele toda vez dizia assim, você é muito maior do que isso. Toda vez que ele rezava por mim, ele dizia, olha, você é maior do que isso, o que Deus quer para você é maior do que isso. Eu dizia, meu Deus, maior do que meu namorado, que esse namorado que eu tive, ele era bem altão, né? Eu dizia, maior do que ele, né? E você? Que é maior do que isso, eu ficava brincando. Mas aí eu comecei a rezar e eu comecei a olhar para os meus irmãos celibatários, sabe? Para o celibato na comunidade. Quando alguém falava o nome celibato, meu coração me dava uma alegria, sabe? Assim, era uma coisa que eu dizia, meu Deus, é isso que eu quero. É isso que eu acho que é isso que eu quero. E eu comecei a entender que desde antes, talvez até mesmo por isso, que aquelas dores que eram para doer tanto na minha carne, doía, mas era bem acolhida por mim. As dores mesmo da traição, as dores de não ter a família, né? O marido como eu queria, como eu sonhava, aquele marido dos meus sonhos, de quando eu era... pichota mesmo, né? Cabrichola, sei lá, adolescente. E aquela dor, mas ela vinha, mas ela rapidamente, sabe, se unia a Nosso Senhor. Então eu fui vendo isso e há mais ou menos uns 4 ou 5 anos eu comecei a paquerar com o celibato, né? Comecei a ler os livros, a Virgindade Hoje, tudo que era livro sobre virgindade, comecei a ouvir as pregações do Moisés, comecei a olhar muito para a vida dos meus irmãos. Moisés que é celibatário, né? O Moisés é celibatário, né? Já foi noivo e tudo, mas é celibatário. Com votos perpétuos, eu tenho só os votos temporários, né? Eu tenho promessas definitivas na vocação, mas no celibato eu fiz meus primeiros votos. A gente faz 5 anos, vai renovando 5 anos, ao final do 5º ano a gente discerne para ver se já é o tempo para fazer os votos
perpétuos. Por mim, eu já faria esse ano, né? Tem que viver o processo, né? Tem que viver o processo. E aí você se descobriu nessa vocação. Fui me descobrindo e fui vendo assim, a alegria de que cada vez que eu falava em celibato, e eu quando contava para os meninos, algumas pessoas diziam assim, muita gente, minha formadora, pessoal, ela dizia, mulher, tu sempre tiveste coração de celibatária, sempre. Essa coisa que eu te falei aqui, meu nome é não me chame não que eu vou, essa coisa, sabe? Tá aqui, antigamente a gente tinha muito aquela história de fazer serenata, era o aniversário, a gente pegava o violão e fazia serenata meia-noite na casa do povo. Né? Hoje é mais difícil, que hoje é mais... segurança, tudo. Segurança e tudo. Mas a gente vivia, a pessoa chegava e dizia, bora, tu me pega ou eu te pego, como é? Já estava indo. Então, isso do celibatário, de querer estar lá onde o irmão precisa, de querer servir, sabe? De ter aquele amor todo por Deus, né? Eu sou de Deus e ao mesmo tempo eu sou de todos, né? Eu quero estar onde está precisando. Aquele que está chorando, eu quero que as minhas lágrimas se unam às dele. Aquele que está feliz, eu quero estar feliz com ele. Né? Eu quero servir a ponto de me perder mesmo. Né? Como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então isso foi, né, assim, aquecendo o meu coração. E quando eu fiz o retiro, no primeira pregação do retiro, a gente faz um retiro, né? Sim. E passa o ano inteiro também fazendo vários retiros mensais e fazendo as orações, estudo bíblico, e tem as pregações também gravadas, os links e tal. Cada coisa que eu via, eu ficava assim, enlouquecida. Meu Deus, sou eu ia confirmando. Né? Aquilo lá sou eu. Eu via isso quando eu era menina, quando eu era adolescente, jovem, casada, com os meus filhos, sabe? Assim, os meus filhos, desde o começo... eles nasceram dentro do Shalom. Então, desde o começo eu levo pro Shalom. Às vezes eu perdi Todos são consagrados? Eu tenho 2 consagrados com promessa definitiva. E Suzana e Rubinho. E Alcinete é consagrado também, mas só com promessas temporárias ainda. Ruama, que mora lá no Canadá, ela mora em London. Lá não tem Shalom. Então, quando ela saiu daqui, ela e o marido, eles frequentavam. Mas lá não tem. Né? Então, acompanha só de longe. Mas vão chegar a ser, viu? vão ser. Enfim... Aí, os meninos cresceram lá. Você estava dizendo que perdi os meninos lá. Perdi os meninos, gente. Uma vez o padre Leonardo Wagner, né? Sempre foi muito amigo da gente. A gente ama. Inclusive, o aniversário dele foi por esses dias, né? E o padre Leonardo Wagner, uma vez... Como os meninos gostavam muito, ele botou os meninos para ser coroinha. Aí, cadê os meninos? Os meninos dormiram embaixo do altar. Embaixo do altar. E terminou a missa, e a gente vai comer o sanduíche, vai não sei o quê, o altar lá, ainda era altar mais simples, né? E eu, cadê os meninos? Botando cadê? Os meninos, quando levantaram o altar, e Silvane, seus meninos estão aqui. Eu digo, meu Deus do céu. Outra vez, Rubinho dormiu atrás de uma cadeira. Atrás de uma cadeira, lá na entrada do Shalom. O bicho já dorme. Dorme. Rubinho dorme. É terrível. A Déia e o Tiba marcaram uma live com eles dois. Marília e Rubinho. Eu assisti. Aí a Marília... O Rubinho dormiu. Eu com ele. Deus, como é que pode? Os caras estão aí. Ele me foi botar o menino pra dormir. Peguei no sono. Dava um plantão atrás do outro. Aí ele disse, meu Deus, eu vou te matar, menino. Ele dizia, né, que eu ameaçava eles de morte quando eles eram pequenos. Era. Enfim, aí Rubinho dormiu aí atrás do sofá. E naquela época eu tava com história de que estavam pegando os meninos para tirar os rins e não sei o que, aquela história lá no shopping e tal. Aí, meu Deus, levaram o menino. E todo mundo indo embora do Shalom, e o pessoal do Ministério de Música, nós sempre fomos muito unidos. Né? Muito irmão mesmo, irmão. Hoje continuamos, a gente tem um grupo de WhatsApp, uma vez por ano a gente faz um show lá no Shalom, os antigos. Sim. No meu Instagram eu gravo muita música antiga. Quando alguma pessoa chega, é um padre, é uma freira, sabe? Pessoas antigas dizem, olha, eu amei essa música. Tem até uma hashtagzinha, música das antigas, uma coisa assim, né? Lá do comecinho. Lá do comecinho. Enfim, aí quando terminou, não tinha mais quase ninguém no Shalom. Aí quando os meninos foram afastar o sofá, tava lá o Rubinho. Tava lá o Rubinho dormindo. Sabe aquela coisa que você fica feliz, mas você quer dar uma pisa no menino? Você fica feliz, mas você quer... Né? Menino, pelo amor de Deus. Gente, eu apelei muito com o Rubinho dormindo. Lá no Paulo Sarazade pai também. E mãe é bicho que sofre, né? Sofre demais. Às vezes quando eu vejo os meninos hoje, os filhos dando trabalho, ou para comer, ou os meninos
arteiro, né? Aí eu digo, ô meu filho, eu nem queria dizer isso, mas eu vou dizer mesmo, só porque eu sou nojenta mesmo. Tu tá pagando o que tu me fizeste sofrer, bichinho. Vai, corre atrás do menino, corre, não sei desse jeito, é desse jeito. Eu me lembrei também, uma vez o Rubinho dormiu lá no Paulo Salazar, na última arquibancada. Rubinho de novo? Terminou o Renascer, eu cantando o Renascer, né? Tocando, ministrando tudo. Aí quando terminou, o pessoal indo embora, cadê Rubinho, cadê Rubinho? Aí todo mundo já procurava Rubinho. Ele tinha dormido na última arquibancada, sendo que quem está embaixo não vê quem está deitado lá em cima. O rapaz que foi varrer, graças a Deus, antes, enquanto a gente ainda estava ajeitando as cadeiras, o rapaz viu que tinha um menino dormindo. Rapaz. Tá lá, acordou o menino, papo deu o menino. Eu não ia achar o menino. Aí imagina que o Rubinho mais gosta de São José dormindo, né? Mas quem é devoto mesmo de São José é Alci Neto. O nome dele é José Alci, né? E uma vez eu dando um carão neles, eu tinha comprado as velas do Natal. Antigamente não era tão fácil, vela, não tinha tanto acesso, né? Aí eu tinha comprado as velas do Natal. E a gente ainda estava no período do advento, né? Não estava usando ainda as velas mais. Aí, quando eu cheguei em casa, esses meninos tinham tocado fogo nessas velas. Menina, a casa era só vela, o cheiro de vela. As bichas tinham desmanchado em cima da minha toalhinha branca. Queimaram, destruíram as velas. Tudo quando eu vi aquilo. Rapaz. Nada. Aí quando eu cheguei lá, eu digo, não acredito nisso não. Mas eu vou matar vocês de uma pizza hoje. Passa tudo pra cá. Aí eu já botava eles pro altar. Vamos pro altar pedir perdão ao Nosso Senhor. Depois vocês vêm me pedir perdão e eu vou ver se eu perdoo. Porque Deus perdoa. Agora... Deus perdoa, mas eu vou ver se eu perdoo. Aí, quando eles chegaram, eu disse, minha gente, como é que vocês fazem um negócio desse? Vocês, eu disse que não era para pegar nessas velas. Como é que pode? Vocês têm que ser obedientes. Quem é o Senhor da sua vida, Suzana? É Suzana. É Jesus. Aí eu, e você, Rubinho? Quem é o Senhor da sua vida? Aí Rubinho, é Jesus. E você, Ruaminha? Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. E você, Alcineto? São José. Que ela era doida por São José e era, sabe assim... Quem é o Senhor da sua vida? São José, amiga. Menino bom de pé, viu? Eu não tinha mais nem como fazer nada depois de dizer um negócio desse. Não, São José não é o Senhor da sua vida, não. É Jesus que é. Alcivânia, que papo bom, viu? Não, eu que agradeço. Tem mais história aí, se deixar, a gente vai longe, né? Tem que marcar a parte 2. Na hora. Marcar o episódio dela com o Rubinho, com todo mundo. Os dois, menino, quando a gente se senta pra conversar. Aí pronto. E a gente tem um costume, quando cada um dos meninos foi não casado. Foi certo, né? Que a Marília também quase não gosta demais, de conversar. Não. Demais. A Marília, a gente trouxe ela pra dar uma palestra aqui, ela começou no primeiro slide e terminou no primeiro slide. Acabou o tempo, aí ela, acabou o tempo, gente, eu não passei nenhum slide. É assim mesmo. No meu mestrado quase que era assim também. Eu falando, e é porque eu treinei, mas não se empolga. Era preciso que a pessoa ficasse. É mesmo que dizer. Vira. E eu... ali, terrível, né? Mas é porque os filhos têm que procurar as mulheres parecidas com a mãe, né? Obrigado, Alcivânia, viu? Muito bom. Eu que agradeço, o papo super gostoso. Muito bom mesmo. Mas tem que marcar mesmo outro dia pra gente aprofundar. São muitos assuntos que você domina. Esqueci o que eu ia dizer. Sim. Só pra terminar. Chega. Mais uma historinha de 25 Não. É só uma coisinha. Não. Isso aqui é bem rapidinho, só um costume bacana. Até pra dar dica também para as famílias, né? Sim. Tanto o Beracá, que é aquela oração que a gente faz em família, como também cada um dos meninos, quando ia casar, a gente faz uma viagem de despedida. Despedida de solteiro? Despedida de solteiro, mas com a família toda. Em família. Aí a gente faz uma viagem com a família toda e uma viagem só os homens, se for o homem que vai casar, né? Ou só as mulheres. E essas viagens são muito bacanas. E é pra cá, aqui pra dentro mesmo, né? Aqui perto ou fora. Certo. Depende de como é que a gente tá na época, né? E aí, isso é muito bacana porque motiva os irmãos a criarem aqueles laços, porque os irmãos são aqueles amigos que vão ficar para sempre, né? Eu sei que há amigos que são mais unidos do que irmãos, mas os irmãos, se eles são... A regra é os irmãos serem unidos, né? Pronto, se eles são motivados para isso, e você conversar e criar laço, e ter esses momentos, né, de conversa de violão, lá em casa, final de semana era com violão, música, tudo, sempre muito bacana. Sempre muito bacana. Só uma dica que fica aí pro seu povo, né? Excelente, Alcivânia. A Alcivânia que já apresentou programa de rádio, de TV, de tudo. Hoje em dia, Alcivânia, o que é que você utiliza aí nas redes sociais para evangelizar? Pronto, eu uso esse meu Instagram, que é @Alcivânia, ALCY.
A-L-C-Y. V-A-N-A, Alcivânia, né? Certo. Esse nome diferente só tem um e-mail, sempre é tudo assim. Você só vai encontrar ela. É, só. E aí, pronto, lá eu faço essas músicas antigas, né? E sempre dou uma mensagenzinha. Aí, às vezes, as pessoas assistem, escutam a música, aí falam comigo no privado. Sim. E muitas vezes eu já marquei, aí a pessoa liga ou eu ligo, e aí, eu rezo por elas também, sabe? Joia, É um joia. apostolado também. Sem né? dúvida. E o ministério? Você está em algum Eu sou ministério? docente de formação, mas estou entregando agora. Tá. Provavelmente eu vou ficar agora no Projeto Artes, de Legal. volta. De volta, hein? Legal, que E, bom. enfim, é isso mesmo. O Shalom a gente vai, né? De épocas em épocas a gente vai mudando. Eu passei 5 anos no centro de formação, 6 anos. Coordenando o centro de formação aqui de Fortaleza. São os cursos do Ordo Sim. Amores, Sim. cursos de consagração à Nossa Precioso, Senhora, né? exatamente, esse precioso, toda aquela sequência, Sequência, né? Curados. E as consagrações à Nossa Senhora, também a série Filipos, que é uma série muito bacana, que é Muito o antigo boa, FB. muito boa. O Eu tenho antigo um FB. primeiro só. Pronto, muito bacana, muito viu? bom. Série Filipos. Meus pais estão se consagrando agora. Que bacana! Eles ingressaram agora, esse ano. Se consagraram agora. Foi, Pronto. exatamente. E eu acho que eles ainda Eles estão no são- Ministério de Formação, já tem alguns anos. Quem são os teus pais? É o Cavalcante e a Lourdes, lá do Projeto Família. Cavalcante Aí, e Lourdes, sei eles sempre quem falam são de você. eles, sei sim. Cavalcante e Lourdes, Sei demais, mas Pois é. olha, É. agora que foi um prazer mesmo, viu, estar Não aqui é? com você, Neto. Então, obrigado, Alcivânia. Eu que E agradeço. você já tem um @de Alcivânia. Também deixa o like aqui no episódio, Pedro. E o que mais? Compartilha pra quem precisa assistir aqui. esse Manda pra testemunho. todo mundo. Manda pra galera todinha do Cariri aí, do Juazeiro. Exatamente. E se inscreve aqui no canal, que é muito importante, ajuda demais nosso trabalho aqui de evangelização. E segue também a gente lá no Instagram e também a Alcivânia, né? Tá bom? Valeu, pessoal. Aqui, diretor. Obrigado aí. Obrigado aos nossos parceiros que promovem episódios como este. E até o próximo, se Deus quiser.